Olá, esse é o quarto vídeo da série que eu fiz sobre dependência emocional. Eu já falei sobre dependência emocional no relacionamento, né, quanto parceiro é um parceira, já falei sobre dependência emocional com a mãe, já coloquei também sobre o trabalho, e agora eu vou falar sobre a dependência emocional em relação ao dinheiro. Claro, eu já vou deixar bem claro que o dinheiro é muito importante, ele proporciona muitas coisas boas na nossa vida. É, Todo mundo deve buscar ter uma vida financeira confortável, deve buscar crescer, se esforçar. Eu acho que é muito importante a gente ter, né, dinheiro para também ter uma reserva. A gente nunca sabe o futuro, acontece vários imprevistos, então é importante você resguardar financeiramente. E não só para se resguardar, né? Mas claro que o dinheiro ele proporciona muitas coisas boas, seja lazer, saúde, bem-estar, uma alimentação saudável. Então a gente não faz fotossíntese, a gente precisa de dinheiro para muita coisa. Então busque sim ter uma vida financeira estável. Entretanto, quando eu digo sobre a questão de dependência emocional ao dinheiro, isso envolve quando a pessoa ela só acha que vai ser feliz na vida quando ela tiver um tanto de montante de dinheiro. E isso tem adoecido muitas pessoas, porque tem se criado, né, toda uma questão de, de adquirir bens, de adquirir um investimento, e a pessoa ela não acaba aproveitando o dia a dia, as coisas pequenas que fazem a gente feliz. Então a pessoa muitas vezes ela trabalha muito tempo, fica fora de casa, então ela não vê os filhos crescendo, ela se afasta do cônjuge, ela se afasta da família, ela se afasta dela mesma porque ela não consegue ter tempo para se cuidar, para fazer nada por si mesma, porque tudo é voltado para o trabalho. Então existe, né, aquela coisa do workaholic, que é muito bonito nos filmes, né? Todo mundo acha super legal essa questão da pessoa que tá no evento e atende o telefone e é coisa do trabalho, tem toda essa glamorização, só que também não se fala muitas vezes sobre o peso, que é a pessoa ela não poder ter um tempo tranquilo, um tempo saudável, fazendo as suas coisas, fazendo as coisas com quem ela ama, porque ela sempre está trabalhando. E isso adoece o corpo, porque o corpo sente, o corpo tem essa necessidade de descanso. As pessoas também têm glamorizado muito a questão de eu acordo 3 horas da manhã e vou dormir meia-noite e tá tudo certo. Só que será que tá tudo certo mesmo? Porque muitas pesquisas falam sobre a necessidade de horas mínimas de sono. Os homens precisam ter uma certa quantidade de sono, mulheres precisam ter mais sono, mais tempo de sono do que os homens, isso é comprovado cientificamente. Então, será que essa questão de você aproveitar mais o dia porque você não está dormindo a longo prazo, será que isso realmente vai te fazer bem? Será que isso realmente é necessário? Ou é mais importante você otimizar as suas horas do dia para você conseguir fazer tudo, mas dentro de um horário, um limite certo, um limite correto, para que você tenha tempo para descansar, para fazer sua atividade física, para passar um momento de qualidade com a família. Essa questão até entra no ponto, né, da questão da mudança sobre o 6 por um que tem sido tão discutido, né, entre na governança, sobre como que vamos seguir daqui para frente, né, como que vai ser a escala de trabalho. E eu fico pensando, porque eu não tenho filhos, mas eu fico pensando, eu tenho uma escala 5x2, né? Porque eu ainda sou CLT, então eu trabalho além, né, de fazer aqui os vídeos. E a minha vida eu já acho muito corrida. E eu fico pensando, imagine para as pessoas que têm a escala 6x1 e ainda tem filho. Então, imagina como que deve ser complicado, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Imagine não, né? Porque muitas das pessoas que vão assistir esse vídeo também, né, devem viver isso.
Então, deixem no comentário, né, como que é a vida de vocês, quanto que é corrido, quanto que é desgastante. Mas também pensem, né, e reflitam como que vocês podem tentar otimizar um pouco do dia de vocês para que vocês também descansem. Descansem a mente, descansem o corpo, possam aproveitar momentos de qualidade. A gente sabe que a questão de trabalho no Brasil é difícil, a questão financeira, né? Então existe também um abalo, né, devido às políticas públicas, nosso financeiro, mas é importante também a gente pensar no nosso bem-estar. Então, se você tem a oportunidade de tentar reduzir, né, o tempo que você trabalha, saiba colocar limites nos seus chefes. Então, tem muito chefe que abusa, né, também do funcionário e quer que ele trabalhe fora do horário do expediente, nem paga uma extra por isso. Então, saiba também colocar limites. Se você tem a opção de não fazer hora extras, mesmo que isso agregue, né, um valor financeiro para você, mas se você tem a opção de não trabalhar para poder aproveitar o seu tempo, que já é corrido, aproveite, porque muitas das vezes a gente abre mão de férias, abre mão de folga, abre mão de tempo para poder trabalhar, para poder fazer coisas apenas pensando no nosso lado financeiro, mas o desgaste emocional, o desgaste da saúde, se a gente for colocar na balança, não compensa. Então pense como que você pode ser feliz também com as pequenas coisas do dia, então aproveitando aquele momento de café da manhã com a família, aproveitando aquela final de tarde em que você consegue tomar um chá, aproveitando o final de semana que você pode ver uma série, sentar para assistir um filme com as pessoas que você ama, pedir um delivery, poder comer com as pessoas em volta da mesa, apenas de forma tranquila. Então saiba ter fontes de alegria que não envolva apenas aumentar o seu nível financeiro, aumentar a sua classe social. É importante, né, como eu já bem mencionei, ter uma segurança financeira, não estou tirando isso, né, de pauta, mas saiba que a sua saúde, convívio com as pessoas que você ama, não tem valor, não tem preço, então é muito mais importante. Então saiba respeitar o seu tempo. Muitas pessoas querem crescer e não querem passar por um processo, querem crescer de forma acelerada, então trabalho atrás de trabalho, não tem tempo para nada porque querem, né, de forma muito rápida enriquecerem, e não é assim. Infelizmente nem todo mundo nasce com os mesmos padrões de vida, então para algumas pessoas o processo de você ter uma vida confortável vai demorar mais um tempo, mas saiba respeitar isso. Corra atrás dos seus sonhos, se capacite para que você possa alcançar, sim, uma vida financeira cada vez maior. Isso é importante, mas também saiba se respeitar e saiba respeitar o seu avanço. Cada passo que você dá é motivo de você se alegrar consigo mesma e poder aproveitar, né, esse processo. Não ficar de olho só ali no resultado, focar ali e não pensar nas coisas boas da sua trajetória de vida, né? Porque imagina, como as condições de hoje são difíceis, vamos dizer que você alcança uma vida feliz, confortável, né, na sua cabeça, né? O feliz, confortável com 35 anos. E aí você depois para pra pensar e, né, falar, nossa, todas as minhas amigas pareciam bem mais felizes primeiro do que eu, e mesmo elas não tendo conquistado aquilo que eu conquistei, elas parecem ser bem mais tranquilas, e aí você começa naquele processo de comparação, né? E apesar de 35 anos ser uma idade, obviamente, super, né, de uma pessoa ainda jovem, nova, né? Verdade, muitas pessoas criam, né, uma carga sobre a idade, e aí a pessoa pensa, nossa, eu já tenho 35 anos, eu preciso alcançar mais, porque não sei o quê.
E não é sobre uma questão de corrida sobre idade, é uma questão de alcançar a felicidade do seu modo. Então, não coloque embasamentos sobre fulano conseguiu a vida perfeita até os 30, eu tenho que ter a minha casa, eu tenho que ter um relacionamento perfeito, eu tenho que ter filhos até tal idade. Então, pare de pensar sobre o quanto você precisa alcançar e em qual idade, comece a aproveitar a vida de verdade e fazer escolhas com que te façam felizes, independente da idade, do quanto você tenha guardado no seu banco. Acho que é importante a gente avaliar mais do que números e sim a nossa experiência aqui na Terra. Não dá pra gente desperdiçar a nossa vida, os nossos dias, só pensando no futuro e não aproveitando o nosso presente.